Seja bem-vindo ao curso Pré-IFMG da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Débora, possuo formação em Letras e experiência no ensino de língua portuguesa. Eu serei sua professora neste curso e nessa aula de número 8 nós vamos falar um pouco sobre semântica. Você já ouviu falar em semântica? A semântica nada mais é do que o estudo dos sentidos das palavras em determinados contextos. Então, para começarmos o nosso estudo, vamos falar um pouco sobre os emissores e os destinatários. Imaginemos que tenhamos que conversar com qualquer dessas pessoas que aqui esteja. Todas essas pessoas potencialmente poderiam ser nossos destinatários. Nós como emissores, eles como destinatários. Para que possamos adequar a nossa linguagem, nosso vocabulário, nosso nível de dificuldade ou de facilidade, nossa estrutura textual, nós precisamos conhecer bem os nossos destinatários, o nosso público-alvo. Então, sempre que formos escrever um texto ou falar com alguém, o primeiro ponto que devemos ter em mente para que possamos observar os aspectos semânticos de um texto é observar com quem estamos falando, para quem estamos falando. Esse é o nosso destinatário, o nosso público-alvo. Então, vamos começar outra parte do nosso estudo. Refere-se ao sentido denotativo e o sentido conotativo. O sentido denotativo nada mais é do que o sentido literal, é o sentido real, é o sentido básico das palavras. Esse sentido nós vamos encontrar expresso no dicionário. Através do dicionário, nós vamos encontrar o significado da palavra, bem como a sua classe e as suas especificidades. Observe este exemplo que aqui está. O jumento é um mamífero. Nós temos aqui a referência a um animal, informando que esse animal é um mamífero. Esse é o sentido denotativo, é o sentido real da palavra jumento. Observe que aqui nós temos as definições do verbete, tal qual estão escritas no dicionário. O sentido conotativo, por outro lado, é o sentido figurado, é o sentido não literal, é o sentido metafórico da palavra. O que isso significa? Significa que essa palavra, a mesma palavra jumento, no sentido conotativo, pode ter significados diferenciados conforme o contexto, conforme o texto, conforme o nosso destinatário. Observe, esse rapaz é um jumento, está sempre gritando com as pessoas. Aqui nós também encontramos no dicionário essa definição da palavra jumento. No entanto, nós vamos ver uma informação de que aqui ela está num sentido conotativo ou no sentido figurado. Assim, de acordo com cada texto, nós podemos ter uma variedade de significados que nós vamos atribuir conforme o texto que nós estivermos lendo. Passando um pouco à frente, é importante que nós reconheçamos onde vamos encontrar palavras em sentido denotativo e em sentido conotativo. Nós vimos que o sentido denotativo é o sentido básico, é o sentido literal, não é verdade? Pois então, nós vamos encontrar essas palavras com sentido denotativo em textos que exijam uma informação precisa, que precisem de palavras expressas em significado real, palavras que não facilitem a interpretação conforme o contexto, palavras que tragam informações mais precisas, informações corretas, informações que não gerem duplo sentido, que não gerem dificuldade na interpretação. Por isso mesmo, nós vamos encontrar essas palavras de sentido denotativo em textos como atas, reportagens, notícias, editoriais, artigos de opinião, textos de divulgação científica. Todos aqui são textos que precisam de uma informação bastante precisa. Por outro lado, as palavras de sentido conotativo ou as palavras em sentido conotativo são palavras que admitem uma interpretação de acordo com o contexto. Assim, nós vamos encontrá-las em textos que sejam mais abertos, textos predispostos a isso. Observe aqui poemas, crônicas, publicidades, charges, memes, piadas. São textos em que nós poderemos utilizar as palavras em sentidos diversificados de acordo com a informação que queremos transmitir. Esse é o sentido conotativo. Outro aspecto muito importante no estudo da semântica é com relação à polissemia. O que é a polissemia? É a capacidade que uma mesma palavra tem de significar coisas diferentes de acordo com o contexto.
Aqui nós estamos falando de sentido real, de sentido literal mesmo. Observe a palavra prato. A palavra prato, sem nenhum contexto, sem nenhuma frase, sem um texto que a apoie, nós podemos pensar em inúmeros vocabulários, inúmeros sentidos, simplesmente através da palavra prato. Veja aqui algumas ilustrações que nos ajudam a perceber. Nós podemos imaginar um prato de porcelana, um prato da balança, um prato de saladas, os pratos de uma bateria. Então, quando uma palavra é polissêmica, nós vamos perceber qual é o sentido dessa palavra apenas através do contexto. Isoladamente, nós não temos como dizer qual é o significado, qual é o sentido dessa palavra. Por isso mesmo, essas frases que estão aqui ao lado nos ajudam a perceber. O prato de porcelana é frágil. Hoje comi um prato de salada. Os pratos da balança estão equilibrados. Os pratos da bateria são feitos de latão. Observe que a mesma palavra aparece nas 4 frases. No entanto, em cada uma delas, essa palavra assume um sentido. Essa é uma palavra polissêmica por isso, porque é uma palavra que, no seu sentido real, ela tem mais de um significado, a depender do contexto. E o último tópico que eu gostaria de abordar hoje é com relação aos sinônimos e antônimos. Os sinônimos são as palavras semelhantes ou equivalentes no seu sentido. Observe aqui, nós temos a representação da casa e nós temos 4 palavras que são sinônimas, são palavras de sentido equivalente. Aquela casa é mesmo encantadora, aquela moradia é perfeita para eles. O melhor lugar do mundo é o nosso lar. A residência do meu primo é confortável. Nós temos 4 palavras sinônimas. Elas são equivalentes, elas poderiam ser substituídas nos enunciados, porém, é importante nós termos sempre em mente de que os sinônimos nunca são perfeitos. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que as palavras sejam equivalentes, elas nunca têm a mesma carga semântica, elas nunca têm significado idêntico, elas são apenas semelhantes, por isso elas são sinônimas e não iguais. De outro lado, nós temos os antônimos. Os antônimos são os pares de palavras opostas, com significados opostos entre si. Observe: dia e noite, claro e escuro, feio e bonito, limpo, sujo, úmido, seco. Muito importante também a percepção dos antônimos, porque tanto os antônimos quanto os sinônimos, eles nos ajudam na nossa organização textual. Imagine você repetir todas as vezes a mesma palavra no seu texto, sem poder utilizar nenhuma palavra de sentido equivalente. É para isso que servem os sinônimos, para que nós possamos substituir e o nosso texto não fique repetitivo, não fique cansativo. Quando eu digo texto, refiro-me aos textos escritos e aos textos orais. Do mesmo modo, os antônimos. Os antônimos também nos ajudam a recuperar e a substituir as informações em nosso texto para que esse texto fique mais leve, fique mais interessante para a leitura. Novamente, refiro-me também aos textos orais e não somente os textos escritos. Bem, para a nossa aula de hoje era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!